Então, as religiões, no caso cristãs, elas apoiaram essas justificativas, porque tal qual as justificativas faziam a expansão desse conceito de racialidade, de economia e de civilização, elas também podiam fazer a expansão da religião cristã. Então, por que é para cair de costas? Porque imagina no meio da savana africana de novo, eu adoro a savana africana, um monge da igreja católica pregando o cristianismo católico para uma tribo. Era muito natural. Eles eram, inclusive, aqueles que iam adiante, iam entrando, penetrando no interior dos territórios a serem dominados, para começar esse processo, para começar pela religião e depois facilitar as dominações que viessem a seguir. Tá legal? Então, coloquem aí que todas essas justificativas receberam apoio de religiões cristãs, protestantes e ou católicas. Tá bom? Todo mundo entendeu? Esse primeiro bloco de aula, parte 1, todo mundo captou? Então, para desencargo, posso colocar uma questão? Pode. Tá aí. Então, vamos lá. Galera, essa é uma questão da Federal do Paraná. Tá, Federal do Paraná não é mais como era antes, mas é uma questão somatória. E quando eu coloco questão somatórias para vocês em sala, eu coloco para a seguinte questão, que vocês analisem, porque ela é uma questão mais completa, então mostra que você pode analisar o mesmo tema, tendo vários assuntos para marcar ou não, dependendo se a questão quer o correto ou o incorreto. E por outro lado, a somatória, ela também dá uma visão mais ampla do que é o assunto, tá? Então aqui no caso eu trouxe essa questão que fecha tudo que eu discuti na primeira aula. Então começa pelo texto, vai lá. No tempo em que vivemos e na crise que atravessam todas as indústrias europeias, estão vendo o que o texto já colocou? Colocou o contexto, ele fala de tempo. Tempo, pessoal, é exatamente essa época da segunda revolução industrial. E a crise que ele destaca é aquela crise, por exemplo, de superpopulação, de excesso de produto parado, de falta de investimento, entenderam? E quando ele aponta indústrias europeias, ele está fazendo uma referência às potências europeias, que vocês podem lembrar sempre, como Inglaterra, Alemanha e França. Tá joia? Então, continua. A fundação de uma colônia é a criação de uma válvula de escape. Olha só, ele coloca o termo que eu utilizei, inclusive, em aula, válvula de escape. Quando ele aponta para esse termo válvula de escape, ele está falando que uma colônia serve para quê? Ela serve para receber população, daquele papo do crescimento demográfico, investimento, recebe também aquela ideia de ter que produzir matéria-prima. Então, a colônia, nesse período, é muito importante para salvar a economia da Europa, para salvar o que a gente chama de capitalismo industrial, tá bom? Então, é o Julius Ferry, pessoal. O Julius Ferry, ou, como se diz na França, Ferry, ele foi um colonialista francês e foi um dos principais defensores de que a Europa tinha que dominar o continente africano, tá bom? Então, vai lá. Esse trecho de um discurso da segunda metade do século XIX, então você já sabe que é neocolonialismo, refere-se ao imperialismo europeu, e sobre o qual é correto afirmar que, o que vocês acham? Vamos lá? 01. Vocês marcariam ou não marcariam? Não. Não marcariam? A 01 diz: uma das preocupações fundamentais dos colonizadores era propiciar o desenvolvimento integrado de suas colônias. Onde é que vocês identificaram ou você identificou o erro? Propiciar o desenvolvimento integrado das suas colônias. Exatamente. Eles não queriam desenvolver a colônia. Eles queriam usar e abusar, e explorar a colônia. Fechou. Vai lá para 02. A expansão imperialista da Europa traduziu-se não só pela conquista de colônias, mas também pelo investimento de capitais em países independentes. Sim ou não? Peraí. Dá uma lidinha com calma. Olha como é que ele colocou. Eu estou na dúvida sobre a questão de investimento de capitais. Opa, vou até circular. Mas que seriam países independentes? Opa, vou circular também. Uau, vocês estão chegando bem. Galera, olha só. Eu não falei para vocês que um dos objetivos das potências que estavam em crise econômica era fazer o investimento de dinheiro, de capital? É o que ele está dizendo aqui bem claro.
era necessário que os países ou as empresas investissem o dinheiro que estava parado. Eu até comentei, no capitalismo, dinheiro parado é dinheiro que perde valor. Você sempre tem que estar investindo. E era o que não acontecia no continente europeu. As empresas não conseguiam investir no próprio mercado. Por quê? Porque o mercado já estava em crise. Você investe no mercado em crise e você perde dinheiro. Então a gente sabe que um dos objetivos das potências imperialistas ou das empresas monopolistas era levar dinheiro que eles tinham parado lá na Europa para algum local, para aplicar em algum local. Lembraram? E aí vem o detalhe. Quem são esses países independentes? O que vocês podem me falar que são países independentes? Olha a pegadinha, que coisa interessante. Para mim, independente é que não depende. Para mim, a colônia estava dependendo ainda das potências. Opa! E galera, lembra que eu falei para vocês que existem dois tipos de práticas coloniais dessa época? O neocolonialismo, que é quando você domina uma área e não dá liberdade para ela, ou seja, o dominado perde a liberdade, perde a autonomia, e depois tem o imperialismo, que é quando você domina um território, mas você dá uma certa liberdade para aquele território, concordam? Uau! Agora imagina a seguinte situação. A África inteira era colônia? Começou colônia no século XIX? Não, ela era independente. Vamos dizer que ela era composta por pequenas nações. A partir do momento em que acontece o neocolonialismo na África, acontece ou de forma direta, em que um país dominador domina aquela nação independente e transforma em colônia, por isso o neocolonialismo, ou ela se torna uma região dominada no sentido imperialista. Ela recebe dinheiro, ela pega capital emprestado e acaba sendo sujeita a uma dominação. Entenderam? Então a 02 está dizendo o seguinte, em alguns casos, como foi o que aconteceu também na África e aconteceu depois com o tempo, vocês vão percebendo, na Ásia e na América, existia um investimento de dinheiro de um determinado país em cima do outro. E quando havia esse investimento, quando havia essa aplicação de dinheiro, havia o imperialismo. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim. Uau! Então é isso. A assertiva 02 está falando de colonização propriamente dita e está falando de imperialismo. É por isso que eu sempre faço aquela abertura que é muito chata, de diferenciar imperialismo e neocolonialismo, que na verdade são sinônimos. Você faz essa diferenciação também para entender que não foi só colonização, houve também o imperialismo. Boa? Então vai lá para 04. A corrida colonial visava a conquista de matérias-primas e mercados consumidores para as metrópoles. O que vocês acham? Eu acho que tá certo. Essa tá bem redonda, né, pessoal? É engraçado, muita gente deve estar com um pouco de dúvidas, porque lembra que quando trata-se do colonialismo, colonização, por exemplo, de Portugal aqui no Brasil, fala-se que Portugal era o quê? Era metrópole, né? Então devem pensar, bom, se era metrópole lá, antigamente, na época do colonialismo, agora não é metrópole, agora deve ter um outro nome, tipo país dominador. Não, é a mesma coisa. Galera, tanto lá no colonialismo como no neocolonialismo, o país que manda é chamado metrópole, tá? Porque vocês têm que entender que uma colônia é uma extensão de um país. Então aquele país, ele passa, o dominador, a sempre ser chamado metrópole. Mas no fundo, se não tivesse metrópole, se tivesse nações industrializadas, a 04 ela teria sentido pleno, né? Tá certinho falar que os países industrializados iam buscar matéria-prima e mercado consumidor. A única coisa que deu um pouco de medo é marcar porque aparece a palavra metrópole, mas é normal. Nessa época, uma Inglaterra, uma Alemanha e uma França eram chamados metrópoles. Tudo bem? Vai lá para 08, ó. Entre as justificativas europeias para conquistas coloniais, havia também aquelas de ordem religiosa, converter os pagãos, e de ordem cultural. Era dever da Europa levar a civilização para os povos que consideravam atrasados. Sim ou não? Certo. Opa! Certíssimo, né, pessoal? Eu não falei para vocês que as igrejas cristãs e protestantes, os cristãos, apoiavam as justificativas que a gente discutiu? Então é legal você perceber que as justificativas, elas tinham tanto o componente cultural, quando ele fala de civilização, ele pode fazer uma referência ao fardo do homem branco, não é? E religiosa. E quando fala de ordem religiosa, de conversão, fala desse apoio das igrejas às justificativas.
e apoio também ao neocolonialismo e imperialismo. Entenderam? E a última, pessoal, que diz: a expansão europeia visando a conquista de novas colônias deu-se sobretudo na África e na Ásia. Sim. Sim, né? Agora, pegadinha, tchutchucos, se não tivesse um texto, você marcaria 16? Se não tivesse nem essa abertura que está lá, esse trecho de um discurso da segunda metade, você marcaria 16? Sim, ficaria... na dúvida, mas a Por causa Inglaterra... da América. Isso, galera, ó, alguém falou América. Tomem cuidado, porque se não tivesse trecho ou não tivesse texto, quase todas estariam incorretas, essa também. Por quê? Porque geralmente quando a questão não traz um texto e coloca só colonização, ou fala de Europa colonizadora, está fazendo referência a qual período colonizador? O primeiro ou o segundo? Primeiro. O primeiro, entenderam? Então tome muito cuidado, porque se não tivesse nenhuma informação lá, e essa alternativa tivesse ali, você tinha que se perguntar, peraí, está fazendo uma referência ao colonialismo ou ao neocolonialismo? Mas como teve texto, e como apontaram aqui século XIX, é lógico que nesse século XIX você pode falar de África e Ásia, tá legal? O erro está justo nisso, porque se não tivesse, você não marcaria, porque o colonialismo do século XVI, XVII, ele não envolveu a Ásia, ele envolveu a América e a África, tá legal? Então tá aqui, tchutchucos, a soma 30, questãozinha clássica. Fechamos então a primeira parte? Vamos para a próxima? Galera, a segunda parte, que na verdade é parte da primeira, eu estou estendendo só, coloquei 2 para vocês não se confundirem, é uma parte em que eu vou trabalhar com vocês tipos de dominação, e logo em seguida eu vou falar do primeiro tipo de dominação, que foi a dominação da África, tá? Que é considerada a mais contundente. Por quê? Porque quando vocês olham para a realidade africana hoje, uma realidade de rivalidades internas, uma realidade de muita crise econômica, uma realidade de pobreza, vocês têm que olhar para o passado, porque foi o passado, principalmente do século XIX, que gerou essa situação atual do continente africano, tá bom? Então, primeiro vamos começar pelos tipos de dominação. Tchutchucos, o básico, quando se fala de imperialismo e neocolonialismo, você já sabe. O neocolonialismo é a dominação em cima de um país, e aquele país ou local não tem liberdade, e o imperialismo é a dominação de um país que mantém uma certa liberdade. Tudo bem. Só que eu não falei para vocês que dentre imperialismo e neocolonialismo, o neo foi o mais comum. Então, aqui no caso, eu trouxe para vocês exemplos de neocolonialismo, tá? Exemplos de dominação do tipo colonizadora. E são 3. Vem cá. A primeira é chamado colônias de enquadramento. O que é isso aí? Tchutchucos, colônias de enquadramento é um tipo de dominação dessa época em que uma minoria branca comandava uma maioria nativa, ou dominava uma maioria nativa. Então é chamado enquadramento, olha que coisa absurda, porque as colônias que entravam nesse estilo aqui eram colônias que, comandadas por uma minoria branca, tinham alguns objetivos. Adivinha quais eram? Era se tornar mercado consumidor, era fornecer matéria-prima, era, por exemplo, se tornar base estratégica. Então, o nome enquadramento significa que essas colônias estavam se enquadrando à economia da Europa. Entenderam? E o maior exemplo, sem sombra de dúvidas, de um tipo de colônia de enquadramento em que uma minoria branca comanda uma maioria nativa é a África. Tá legal? A África, para vocês terem uma ideia, em alguns locais, ela tinha uma população de 300 mil, olha lá, é bastante, mas o comando era feito, tchutchucos, olha que coisa bizarra, por não mais do que 5 mil europeus. Então é uma dominação clássica, porque essa dominação clássica é uma colônia de exploração. E daí, mais uma vez, justifica o nome enquadramento. Tá legal? Segundo tipo de dominação, vem cá. Essa é muito louca, vocês vão concordar comigo. É chamada colonização de enraizamento, ou colônias de enraizamento. Tchutchucos, é assim. Na Europa, havia muito problema do crescimento demográfico, coisa que você já sabe. Só que o detalhe é que você não tem como acabar com o crescimento demográfico matando todo mundo, né?
Você não vai matar um cara, não vai matar a família dele, ou não vai matar uma cidade inteira porque está em excesso. Não. Você tem que exportar esse pessoal. Mas, prof, exportar por quê? Então, vamos lá para a parte econômica. Você exporta esse excesso demográfico para que você tenha dentro da Europa uma equivalência de oferecimento de emprego e empregados, entenderam? Então, ao exportar esse pessoal para as áreas colonizadas ou dominadas, você estava tentando oferecer emprego de forma igual à quantidade de pessoas que existia, entenderam? Agora, tem um outro lado que eu acho muito interessante também. Quando você exporta esse pessoal que está em excesso para alguma colônia ou área dominada, o que esse pessoal vai fazer ali? Vai comandar, vai explorar, não vai? Vocês concordam comigo que eles vão matar 2 bois com uma caixa d'água só? Eles vão levar a cultura europeia para aquele local, porque estão entrando lá, estão entrando para morar, opa, e ao mesmo tempo, o que eles produzirem vai atender ao mercado metropolitano? Ah, muito louco isso, né? Galera, a colônia de enraizamento ou colonização de enraizamento era uma colonização de povoamento, tá? Então você mandava esse excesso populacional de uma metrópole para qualquer colônia ou área dominada. E por que eu falo que é louco? Porque o maior exemplo é a Austrália, pessoal. E aqui acontece uma inversão em relação à colônia de enquadramento. A maioria é branca, vem de fora, e a minoria é nativa. Porque se vocês olham para a Austrália hoje, pessoal, reparem quando vocês assistem jogos esportivos, tipo Olimpíadas. Que pena que nós não teremos as desse ano. Você, quando ouve falar do australiano, você vê quem ali representando a Austrália? É o moreno, que é o típico habitante da Austrália meridional? Você vê um maori? Não. Você vê um branco, até de olhos azuis, loirinhos, né? Então, o que aconteceu é que a Austrália ela se tornou uma receptora de população da Europa. Então, para lá foram os ingleses, que foram quem colonizou o território de fato, para lá vão os escoceses, para lá vão italianos, mas grande parte do pessoal que vai para lá, na sua enorme maioria, vai para povoar. Então, daí o nome enraizamento. Você torna esse território uma raiz de cultura europeia, uma raiz de economia europeia. Entenderam? Outro exemplo que eu destaco também, pessoal, que eu acho que vai ficar mais claro para a maior parte de vocês, é a África do Sul. A África do Sul, durante muito tempo, ela também foi uma colônia de enraizamento. Tanto é que quando você assiste a filmes da África do Sul, ou quando assistem a competidores de esporte da África do Sul, você vê o branquinho. É raro você ver um negro. Por quê? Por conta desse componente de enraizamento. Tá legal? Molecada, e aí vocês vão fazer o seguinte, entre colônias de enquadramento e colônias de enraizamento, enraizamento é mais comum ou menos comum? O que vocês acham? Menos. Menos, então coloca um ânion, tá? E colônias de enquadramento, mais comum, coloquem um cátion. É para demonstrar que realmente o grande intuito dessas dominações era um intuito econômico, era você transformar o território em colônia, tá bom? Agora, tem uma terceira forma de dominação, tchutchucos, que eu acho assim estranha, mas funcionava. É chamada sistema de protetorado. O que é sistema de protetorado? O sistema de protetorado é um sistema de colonização indireta. É quando você vai para um território, domina um território, do tipo quase colonização, vamos colocar dessa maneira, mas mantém as autoridades daquele país dominado no poder. Então é uma coisa muito estranha, por quê? Porque nos bastidores, ou seja, quem comandava de forma indireta nos bastidores a economia daquele país era o dominador. Eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Índia. Tchutchucos, durante muito tempo a Índia foi um protetorado. Então ela tinha no poder os marajás, ela tinha no poder os rajás, que historicamente sempre comandaram a Índia, mas por detrás, quem fazia tudo acontecer, orientando, ó Rajá, faça isso, olha Marajá, faça aquilo, eram os dominadores, eram pessoas que vinham da Europa, tá? E aqui no caso Índia, era a Inglaterra. Pode acompanhar, se vocês pegarem qualquer filme sobre Índia dessa época, você sempre vai ver a figura de um dominador branco, ele tá até com aquela roupinha colonial, parece um terno branco, com um chapéuzinho no formato de Alien, e aí é só para quem já assistiu Alien, mas eles são caras que estão sempre por trás da cena. Eles nunca estão atuando de fato.
Por quê? Porque eles são os caras que manipulam o governo da região. Então, esse é o sistema de protetorado. E por que o nome protetorado? Porque os ingleses, por exemplo, iam para a Índia alegando que estavam protegendo o território, estavam protegendo a população. Mas protegendo de quem? Dos males da exploração. Olha que coisa doida, né? Então era comum o sistema de protetorado você ter essa questão de colocar sempre a liderança tradicional no poder, eles continuavam comandando, mas quem mandava de fato era quem estava lá manipulando, eram as potências europeias, tá bom? O outro local é Egito, pessoal. No Egito tivemos a mesma coisa, um sistema de protetorado, tá bom? Então, ao longo da história, durante as aulas que eu for passar para vocês, fiquem sempre atentos a isso, tá? A colônia de enquadramento é uma colônia típica, a de enraizamento é de povoamento, e protetorado é uma variação. É quando você tem essa questão de manter a autoridade local, tá bom? Para que isso? Porque eu vou começar pelo caso mais famoso. Eu não entendi muito bem protetorado, não. Ah, tá. Então é assim, ó. No protetorado, quando você vai em Inglaterra para comandar um local, você não vai lá dominar e falar, olha, eu estou dominando, entendeu? O que você faz? Você vai lá, domina, pode ser por via militar ou por via econômica, mas você mantém o líder daquele local no poder, entendeu? Então, a impressão que se tem por parte do povo indiano é que não eram os ingleses que estavam comandando, eram seus antigos líderes, os rajás ou marajás. Pegou agora? E aí funcionava, por quê? Porque era uma dominação indireta. Tudo que o rajá ou o líder regional fizesse, ele não estava fazendo para o povo, ele estava fazendo para o dominador. Aqui no caso da Índia, ele estava fazendo para a Inglaterra. Exemplo, depois eu vou explicar quando for falar de Índia. Quando a produção indiana começou a ser incentivada, ela começou a ser incentivada para agradar aos ingleses, porque os ingleses pegavam o tecido indiano e revendiam no próprio mercado ou em outras colônias a um preço maior, entendeu? Só que o que acontecia? A população achava que estava produzindo para poder exportar e ficar fazendo o país se tornar um país rico. E na verdade não. Estavam produzindo para a Inglaterra revender, para a Inglaterra ganhar. Entendeu? Entendi, Pro. Então, esse é o sistema de protetorado. É um sistema de dominação indireta. Quando eu chegar na Índia, vai ficar bem claro. Galera, é só um quadro, tá? Eu coloquei lá para vocês os tipos de dominação, porque eu vou começar a trabalhar os casos, e o primeiro é o mais icônico, é a África. Tchutchucos, a África, vamos lá, agora a gente vai começar a se acostumar com os termos. Ela se tornou, durante toda essa época do século XIX e começo do século XX, até o fim da Segunda Guerra Mundial, uma colônia de enquadramento. Então, significa que a África, o que ela era? Era uma colônia típica, explorada tipicamente, mas comandada por minorias brancas, minorias que viessem da Europa. Entenderam? Tchutchucos, mas como tudo começou? Aqui nesse século XIX, a partilha da África, a colonização da África começou pelo Congo. Por quê? Porque o Congo ele era um local de descanso do rei da Bélgica, o rei Leopoldo. E ele foi percebendo que para começar a colonizar esse território, ele tinha que usar uma justificativa. A justificativa que ele utilizou era de estudar o continente negro, entender tudo o que acontece ali e, com o tempo, levar o progresso até ali. Traduzindo, ele usava a justificativa do fardo do homem branco, de que ele estava conhecendo para ver como é que o Congo era, e ele falava que o Congo era muito atrasado, e a partir disso começar de forma bem devagarzinho, bem vagarosa, a dominar para levar a civilização. Entenderam? Molecada, só que o detalhe é que isso é 1876. E nessa data, 1876, aquela crise econômica que eu mostrei para vocês, que estava detonando a Europa, estava no auge. Então, imagina a notícia chegando na Inglaterra da seguinte forma. Olha, o Leopoldo da Bélgica foi para o Congo e ele está alegando que está estudando essa região para poder melhorar. A gente pode fazer o mesmo. Só que ao invés de ficar estudando alguns territórios da África, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá pura e simplesmente dominar. E depois sim a gente fala, olha, a gente está dominando porque a gente quer melhorar. Entenderam? Tchutchucos, virou uma febre.
Porque todos os países europeus estavam passando por crises econômicas, como vocês já sabem, e todos perceberam que precisavam da África para torná-la mercado consumidor, área estratégica e, por exemplo, também fornecedora de matéria-prima. Entenderam? Pronto. Oi. Desculpa. Não, então, a pode falar. estratégia deles era meio que chegar lá sutilmente, estudar, e depois falar, tipo assim, cheguei e agora é meu? E agora é meu, exatamente. Só que o detalhe é que quando os muitos países europeus começaram a chegar, esses caras começaram a colonizar e começaram a perceber que era uma vantagem estar na África. Porque a partir da colonização, eles iam ter tudo isso que você já sabe, de matéria-prima a mercado consumidor. Muito bem, pegou exatamente qual que era a jogada. Entendeu? Entendi. Gente, que loucura, que é? É muito louco. Mas quer tornar pior ainda? Galera, na década de 80, mais precisamente em 1884, o continente africano era totalmente dominado por vários países europeus. Só que começaram a surgir brigas, porque uma Inglaterra pegava um território e falava, esse é meu. A França dizia, mas quem disse que é seu? A Alemanha falava, eu também quero. Aí Portugal dizia, porra, peraí, isso aqui antigamente era meu. Então começou a chegar muito país para colonizar esse território, para partilhar a África, e foi necessário que eles se reunissem para estabelecer algumas regras de colonização. Então nessa data, 1884, nasceu a Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim, ela estabeleceu uma regra de colonização, que é a regra de fronteiras. Tá legal? E como é que se definiam fronteiras de uma colônia X ou Y, de acordo com a potência que o país era. Então a Inglaterra, ela pegou um território, ela mesma vai delimitar as fronteiras, os demais países vão ter que acatar, porque no fundo, o que a Inglaterra era nesse momento? Era uma potência. Então ela tinha liberdade de cercar o território que ela queria e tinha também a liberdade de escolher o que ela queria de território. Entenderam? Tchutchucos, o resultado é isso aqui, ó. E eu acho a coisa mais triste da história. O que vocês estão vendo aqui não são países africanos. O que vocês estão vendo aqui são colônias africanas. Estão reparando? E reparem, as colônias, elas tinham as suas fronteiras delimitadas não de forma como hoje, a partir de acidente geográfico ou a partir de rio só, mas era praticamente na régua. Estão vendo aqui? Então, por exemplo, a Inglaterra tomou o Sudão foi repartido na régua de acordo com o que a Inglaterra achava que seria interessante. Entenderam? O mesmo acontece quando você olha, por exemplo, aqui para a Argélia. A fronteira da Argélia, ela foi delimitada dessa forma, porque a França achou que era mais conivente, o que para ela era interessante. Entenderam? E é triste por quê? Porque dentro de um espaço como esse, que agora era uma colônia, as tribos que ali moravam, às vezes eram inimigas. Olha que doido. Então era muito comum as tribos começarem a brigar e os europeus faziam o quê? Ou massacravam, né? Ou chegavam e falavam, olha, tá vendo? Vocês não conseguem conviver sozinhos. Então a gente tem que continuar aqui para poder mostrar para vocês o que é civilização. Inclusive, tchutchucos, a Inglaterra usou muito esse argumento, tá? Ela até incentivava o conflito entre tribos para poder continuar ali. Para continuar dizendo, olha, tá vendo? Enquanto vocês continuam brigando, a gente continua aqui para tentar torná-los um pouco mais humanos. Entenderam? Agora, olhando para esse mapa, olha de novo para o mapa. Que nações, eu vou pedir só 3, vocês podem mostrar para mim que eram nações que praticamente dominavam o continente africano. Olha para o mapa, olha para a legenda. Francesa. Francesa, os franceses dominaram todas essas áreas que estão em azul. A gente costuma dizer que os franceses dominaram a parte oeste da África. Me cita mais um. Inglesa. Inglesa, perfeito. A Inglaterra dominou praticamente as colônias que iam do norte ao sul. Era um sonho da Inglaterra, até porque aqui você tem um canal de Suez, estão reparando? E aqui você tem um canal do Cabo, o Cabo, que era importante como base estratégica. Me aponta mais um. Aí ficou meio meio a meio, né? Meio a meio, né? Perfeito, gente. Mas me cita um país meio a meio que teve até bastante território. Não tanto quanto a Alemanha.
Perfeito, gente. A Alemanha ficou aqui, por exemplo, com Camarões, ela ficou com a África Oriental, ficou aqui, por exemplo, com a África do Sudeste, ela ficou com o que sobrou. E é por isso que a gente percebe que ela fica tão puta de ficar com o que sobrou, que mais tarde ela vai alimentar a Primeira Guerra Mundial, porque ela precisa de território. Afinal de contas, ter território era ter o quê? Mercado consumidor e por aí vai. Entenderam? Tchutchucos, então é uma realidade triste. O mapa que vocês estão vendo é a coisa mais triste do mundo. Os territórios africanos foram separados como se fossem carne, foram dominados, sempre utilizando-se aquela justificativa de fardo do homem branco, darwinismo social, e sempre estiveram submissos. Eles sempre estiveram à mercê das dominações. Tá legal? Galera, únicas exceções para eu começar a terminar. Oi, diga. O fato dos países europeus terem pouco território influenciou deles quererem mais colônia, né? Sim, sempre. Como eles eram muito diminutos, grande parte dos países são pequenininhos, era mais um motivante para você conquistar mais e mais territórios. Bem lembrado. Agora, galera, vou passar duas exceções, tá? Para a gente começar a encerrar. Libéria, estão vendo aqui? Uau. E Etiópia, estão vendo acá? Uau de novo. Galera, Libéria e Etiópia eram livres, tá? A Etiópia, ela sempre ficou na mão dos etíopes e ninguém fez questão de dominar, porque os caras eram muito agressivos, eles eram muito coesos. E a Libéria, agora é para cair o cu da bunda, era um território que pertencia aos Estados Unidos, e quando pertenceu aos Estados Unidos, os norte-americanos mandavam negros para cá. Era uma época de abolição da escravidão. Então, como lá eles achavam que o negro não podia se enquadrar na sociedade norte-americana, eles devolviam esses negros para a África, eles mandavam para a Libéria. Só que depois a Libéria conseguiu se tornar independente. E os americanos nem fizeram questão de querer dominar de novo. Ah, é um território que fica longe, a gente tem um puta território, não precisamos de nada de lá. Então a Libéria... Isso. E aí a Libéria nesse século XIX era livre, era uma região que ninguém dominava. Tá legal? Então vamos encerrar? Oi, diga. Isso fez com que, hoje em dia, por exemplo, eles tivessem, um desenvolvimento melhor que os outros que foram mais colonizados? Ou não mudou nada? Quem? A Libéria ou os Estados Unidos? A Libéria e a Etiópia. Ah, sim. A Etiópia, sobretudo, mas a Libéria não tanto. Mas os dois, se você puder colocar no padrão dos demais países da região, são diferenciados, sim. Eles têm um desenvolvimento bem diferente. A Libéria já passou por crise econômica, a Etiópia idem, mas não tanto, mas elas não são comparáveis, por exemplo, a uma Nigéria. A Nigéria é detonada, né? Elas não são comparadas ao Congo, por exemplo, exatamente. Então pode ser. Essa questão da independência talvez tenha dado essa certa vantagem deles serem melhores hoje. Tá bom? Obrigada, Pro. Imagina. Eu vou terminar, pessoal, que vocês têm outras aulas, e para não ficar farpa para a próxima, tá? Pessoal, sempre houve tensão por conta dessa partilha da África, tá? Não pensem vocês que os africanos não reagiram. Reagiram. Nós temos lá as guerras Zulus, os Zulus da África do Sul reagiram. Nós temos a briga dos camaroneses, também reagiram. Só que eu coloquei para vocês aqui, tchutchucos, uma reação que é um pouco diferente do comum. É conhecida como Guerra dos Boeres. Entendam por que é pouco comum. Molecada, essa área onde aconteceu a Guerra dos Boeres é a área da África do Sul. E desde o século XVIII para XIX, era um território comandado por holandeses, tá? Então os holandeses, eles se fixaram ali, e desde o século XVIII, praticamente 100 anos, eles foram se misturando com a cultura local, com a população local. E eram criadores de gado, tá? Só que é uma mistura do tipo, ó, branco lá, negro cá. Mas, em suma, era um território holandês, era um território que tinha presença holandesa. Tchutchuco, só que em 1898, a Inglaterra descobriu que esse território era riquíssimo em diamante e em ouro, e começou a querer tomar. Aí, dentro daquela regra de que ela era uma potência, ela ameaçou a Holanda, dizendo, Holanda, tira o seu pessoal de lá, porque é o território que nos interessa, é um território nosso. Eu pergunto para vocês, o que a Holanda não fez? Ela não tirou. Então a Inglaterra, ela foi para a região, para a África do Sul, e criou essa guerra chamada Guerra dos Boeres. Qual que é a jogada? Era a dominação do sul da África, que pelo lado da Inglaterra era muito importante por conta do ouro e do diamante. Já os boeres, que eram holandeses, não. Os holandeses, eles criavam gado.
Galera, o que era um conflito que tinha que durar pouco tempo, porque a Inglaterra era uma grande potência, durou 3 anos. E para a época foi bastante. Sempre de um lado, os holandeses não querendo sair, eles eram chamados de Afrikaners, e do outro lado, os ingleses que queriam tomar o território por conta do ouro e do diamante, e eram chamados de Uitlanders, que significa Outlanders, o cara que vem de fora. Tchutchucos, a vitória foi inglesa, tá? Os ingleses eram irresistíveis, eles venceram. E quando eles venceram, eles criaram o embrião do que hoje é chamado África do Sul. É chamado na época Colônia Sul-Africana ou União Sul-Africana. Tchutchucos, só que eles mantiveram uma tradição holandesa, que é a tradição do apartheid. É aqui que vocês vão guardar. Apartheid, que vocês já estudaram com toda certeza em geografia e atualidades, é divisão racial. Então aqui, desde a época dos holandeses, e fica pior com os ingleses, branco de um lado, melhor qualidade de vida, melhores empregos, e negros do outro, nas piores condições e com subemprego. Então o apartheid ele vai se consolidar durante a dominação inglesa. E só termina em 1994 com a eleição do Nelson Mandela, tá? Então percebam que foi uma dominação de longa duração. E nessa longa duração, pessoal, a gente sempre vai ter esse requinte de racialidade. É o apartheid. Branco e negro não se misturam. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, pronto. Não? Então, deixa eu dispensar vocês. O próximo professor deve estar subindo nas tamancas. Tchutchucos, muito obrigado. Grande beijos para vocês. Boa semana, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Pro. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau. Abraço. Não esqueçam de colocar os nomes, hein, pessoal?